Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida e doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. Espírito Santo, iluminai-nos. Agora, nesta última aula, a conclusão do curso de Mariologia, utilizando como Adalbert Hamann os padres, para ler os padres da Igreja. Peguem comigo da página 177 a 180. Vamos ver o que nós temos aprendido. Como diz o autor aqui, um olhar retrospectivo sobre a era patrística mostra suficientemente que nos achamos na presença de um pensamento de vento em popa, elaborado na ação por pastores responsáveis por igrejas. Daí a prioridade dada à pregação e à evangelização. Isso é manifesto nos dois gênios mais surpreendentes, Orígenes e Agostinho. Essa primazia da ação pastoral caracteriza tanto Oriente como Ocidente, com consonâncias diferentes. Esquematicamente analisado, o gênio dos escritores orientais é intuitivo, especulativo, lírico, místico. Os dos ocidentais é jurídico, pragmático, moral, conciso. Os teólogos gregos põem o acento na grandeza do homem. A teologia africana e ibérica na degradação do homem, com exceção de Tertuliano. Os primeiros desenvolvem a divinização do cristão, a segunda, sua retribuição. Mas é necessário nuançar, distinguir as pessoas, a área geográfica e cultural. As mudanças nos acontecimentos, a miopia, a paixão dos homens e a falta de rumo político da história, aos poucos fenderam a una santa igreja e rasgaram a veste sem costura. O drama, localizado por algum tempo na África, se estendeu à igreja inteira, separou o Oriente do Ocidente e empobreceu todos os discípulos de Cristo, que daí em diante estão à procura da unidade perdida. Página 177, o eterno começo da Igreja. Como observara um dia o padre de Lubac, não há renovação nem aprofundamento na Igreja, fora do estudo de suas fontes, em primeiro lugar dos padres. Nesse sentido, pode-se dizer que hoje existe uma renovação na Igreja, à medida que se verifica uma renovação dos estudos patrísticos. Essa renovação existe, de fato, tímida, localizada, mas real. Se queremos perguntar-nos por que esse interesse pelos padres, quando lamentamos talvez um recuo dos estudos escolásticos, creio descobrir várias causas. Primeiro ponto: os padres estão próximos das origens.
Esse primeiro ponto é muito importante. Os padres estão mais próximos das origens cristãs do que nós. Não se trata só de uma proximidade cronológica, mas também de uma proximidade psicológica e cultural. Muitos padres, especialmente os gregos, vivem no meio cultural da Bíblia. Falam o grego do Novo Testamento. Basta ler os comentários latinos e gregos do Pai Nosso para perceber com quão fineza e precisão um João Crisóstomo e um Teodoro de Mopsuestia leem o texto grego do Novo Testamento. Um e outro traduzem não como os latinos. Perdoa-nos as nossas ofensas, como nós perdoamos no presente. Mas segundo o texto grego que usa um aroisto, perdoa-nos as nossas ofensas, como nós temos perdoado, perfeito composto, a quem nos tem ofendido. Dessa diferença de tradução decorre toda uma teologia. O que nos causa estranheza quando lemos a Bíblia e os padres é precisamente a diferença cultural que existe entre o nosso tempo e esse tempo recuado. Ora, no caso dos padres, não havia esse problema. Por essa razão, os seus comentários da Escritura conservam um grande interesse para nós. O grego do Novo Testamento é a língua que eles falam, que eles sentem. O meio cultural de um Paulo é o mesmo que de Basílio de Cesareia e de João Crisóstomo. Segundo motivo, os padres são pastores. Os padres não escreveram para nos dar matéria para teses de doutorado, mas para instruir, conduzir e corrigir seu rebanho. Creio que certa lassidão relativamente aos mestres medievais provém de que eles elaboraram sua teologia em laboratórios universitários. Os padres, ao contrário, são quase todos bispos. Os seus escritos, não envolvidos na polêmica comandada pela controvérsia, são sermões, livros de exortação e cartas para conduzir e esclarecer seus fiéis. Daí seu tom direto e a sua doutrina existencial, preocupada não com organizar um belo sistema, mas com ajudar as almas a encontrar o caminho da salvação. Tomemos um exemplo. Santo Agostinho. Eis um espírito especulativo que, uma vez convertido, só queria a solidão para orar, refletir e escrever. Deus quis outra coisa. A contragosto, ele se tornou sacerdote e depois bispo de Hipona. A maior parte da vida desse gênio excepcional é consagrada ao seu humilde povo de Hipona. A sua tarefa de bispo é pesada. Pregação, catequese, administração, tribunal. Eis seu trabalho de todos os dias. Que vai ele dizer? Escrever livros sábios de um lado e de outro vulgarizá-los para as pessoas humildes, fazendo-lhes um pequeno sermão moralizador? Não. Ele vai se esforçar para pôr toda a teologia e até o mistério da Trindade ao alcance desse povo humilde. Porque não existem dois pesos e duas medidas. Não existe uma teologia dos sábios e uma fé dos simples, mas uma só revelação que se dirige em primeiro lugar aos humildes e aos pequenos. Essa teologia direta, concreta, adaptada a todos e, além disso, fruto não de especulação, mas de uma experiência espiritual, eis uma riqueza que dá à patrística seu peso de ouro. Esse valor de vida e experiência espiritual que encontramos em Hilário e principalmente em Gregório de Nissa
traça o caminho para toda a reflexão teológica e para toda a vida sacramental, encaminhando-as para a experiência espiritual e mística. 3. Os padres de uma igreja ecumênica. O terceiro motivo. Outro elemento, ou motivo, nos é particularmente sensível. Hoje, quando tomamos novamente a sério o problema ecumênico, os padres testemunham uma igreja ainda una. A igreja de Ambrósio e de Gregório de Nazianzo não é nem grega nem latina, ela é igreja. Do Oriente ao Ocidente, todos se compreendem. Todos os padres latinos até Agostinho, que abriu outra etapa, leem e usam as riquezas gregas. Veja, por exemplo, a influência exercida por Orígenes em Ambrósio, que muitas vezes o parafraseia. Essa participação permanente diz respeito não só aos textos e aos livros, mas também aos acontecimentos da vida. Não há uma necessidade, uma calamidade do Oriente a qual Roma não leve remédio. Temos ainda a carta de felicitação de Basílio, quando ficou sabendo da nomeação de Ambrósio para a sede de Milão. Uma mesma corrente, uma mesma vida se desenvolve de Ravenna e Leão, a Alexandria e Antioquia, passando por Cartago e Constantinopla. O Oriente tem suas raízes, página 180, seu vocabulário mais filosófico, sua apresentação teológica mais ontológica, sua concepção mais otimista da fé. O Ocidente é mais jurídico e se inspira na linguagem do direito para forjar sua linguagem teológica. Menos especulativo, o pensamento latino é mais concreto, mais moral e também mais pessimista, o que é mostrado principalmente pela crise pelagiana. Trata-se de temperamentos diferentes e essa variedade que faz a riqueza de pensamento patrístico. Respeita sempre a unidade e a integridade de uma só e mesma fé. Todos eles nos ensinam o esforço de criação audaciosa, condição de verdadeira fecundidade espiritual. É evidente que, ao se separar do Oriente, a Igreja Latina se empobreceu terrivelmente sobre todos os pontos de vista, teológico, espiritual e litúrgico. Basta lembrar-se do Concílio Vaticano II e do mal-estar dos bispos católicos do Oriente, para se ver o quanto o Ocidente acabou por agir, refletir e, às vezes, legislar de uma maneira local, regional e não mais universal ecumênica. Não pode haver retorno de nossos irmãos ortodoxos sem um aprofundamento desse patrimônio comum, mediante um alargamento de nosso horizonte até o Oriente. Um simples exemplo. Nossos missionários impuseram à África uma liturgia relativamente recente, inabitada à sensibilidade daqueles povos e aos seus meios de expressão, ao passo que nesse mesmo continente, na Etiópia, existia desde o século II uma liturgia africana, bem adaptada, que deu provas de sua validade. Bastava lembrar-se disso. Muitas vezes se diz que os franceses ignoram a geografia, mas eles não são os únicos. Para pensar, não? Mas aqui tem várias causas que os padres diz assim, não? Hoje existe uma renovação da igreja à medida que se verifica uma renovação dos estudos patrísticos, porque os padres estão próximos das origens, os padres são pastores e fazem parte os padres de uma igreja ecumênica. Depois, nos anexos, vocês verão a análise de um texto, o Fos Hilarium,
sobre... e aí se explica como fazer análise, como ele faz análise de um texto. Luz jubilosa da página 181. Luz jubilosa da santa glória do imortal Pai Celeste Santo, bem-aventurado Jesus Cristo. Chegados ao pôr do sol, vendo a luas da noite, nós louvamos o Pai e o Filho e o Espírito Santo de Deus. Tu és digno em todo o tempo de ser cantado por vozes santas, filhos de Deus que nos deste a vida, também o universo proclama a tua glória. Entre os testemunhos proporcionados por Basílio, ao lado de homens como Clemente de Roma e Irineu, Orígenes e Gregório Taumaturgo, que atestam a experiência da vida no Espírito, Basílio cita igualmente a antiga oração da noite, hoje novamente usada na liturgia, o Fos Ilarum, luz jubilosa. Eis como o bispo introduz a oração do Liturnário, do qual ele cita apenas um extrato, e nós a damos integralmente. Vou ler só esta página, não quero vos causar canseira. Um fato ainda no qual, entre outras circunstâncias, certamente não valeria a pena falar, mas para mim, acusado de inovar, ele é um testemunho que sou obrigado a acrescentar em razão de sua antiguidade. Nossos pais julgaram conveniente não receber em silêncio a luz da noite, mas dar graças quando ela aparece. Que seja o Pai dessas palavras de ação de graças do lucernário, somos incapazes de dizer. Nem por isso o povo deixa de receber a antiga fórmula, e ninguém pensa que se deva acusar de impiedade os que dizem: nós louvamos o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Aqui depois tem o texto transmitido, a análise do texto, os temas dominantes, o comentário. Gostaria só, então, para vocês verem como analisa um texto, na página 184, temos como ler um texto, ler o texto atentamente com aplicação, procurar o encadeamento das ideias, identificar os termos técnicos difíceis e essenciais, redigir uma apresentação das ideias importantes. Depois tem as principais religiões antigas, um quadro cronológico do padre e dos imperadores, no que estudamos. Depois, aqui temos algumas datas da renovação patrística, que seria interessante depois vocês darem uma olhada. Mas temos aqui, por exemplo, na página 188, 189, não? O século IX, século XII, século XV a XVI, século XVII, XVIII, século XIX, século XX. Depois o texto dos padres, Urses Cretienes, Ictis, Pérez Danlafu, são coleções. Depois ele coloca aqui algumas bibliografias sobre iniciação dos padres. Depois temos sobre a doutrina e a teologia espiritual, contexto histórico da Igreja, história dos concílios, que ele cita aqui, mas que já implica também história. Depois aqui algumas leituras de cada capítulo são sugestões, algumas apropriadas pelo próprio autor durante o livro. Só para vocês verem que como foi importante esta obra para nós. Infelizmente, foi o que eu pude vos oferecer devido a essa remotosidade de termos que estudar longe por gravações, um curso que eu gostaria de ter feito de outra forma, sem dúvida, mas a história não permitiu. De todas as formas, eu agradeço imensamente a vocês, peço desculpa se não pude ser melhor, mas eu agradeço muito a possibilidade de ter trabalhado com vocês e é uma alegria muita. Espero que nós possamos nos vermos-nos presencialmente no ISB.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Viva Maria Imaculada. Paz e bem.